Muito boa tarde, hoje, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017, agora 18 para 7, aqui quem fala é o Thiago, e esse é mais um fechamento de mercado capitalista. Passando aqui pelos mercados internacionais, Dow Jones fechou operando em alta 0,29, S&P 0,28, Nasdaq subindo 0,49, na Europa sinais mistos, a Alemanha fechou com alta de 0,36, Reino Unido com baixa de 0,37, e na França alta de 0,18. Petróleo em alta, Brent com alta de 1,47 e o WTI com alta de 1,25. O pregão começou animado hoje com a informação de que, a informação não é de ontem, na verdade, que o Copom baixou juros para 7% e ainda deixou em aberto a possibilidade de baixar para 6,75, né? E talvez até 6,5, dependendo aí da inflação não acelerar no último mês, né? Inclusive agora sexta-feira a gente tem divulgação do IPCA e só que veio uma notícia na contramão, né, de que é praticamente zero a chance de ser votada a reforma da Previdência ainda esse ano, né? O governo aí jogando a toalha. Provavelmente seria só no ano que vem, né? Então o mercado recebeu muito mal essa informação, a bolsa chegou a estar caindo mais de 2%, acabou fechando em baixa de 1% a 72.400 pontos. O dólar subiu muito forte, também chegou a operar próximo aos 2%, fechou com alta de 1,70 a 3,29. Em compensação, aí nós tivemos boas notícias do cenário corporativo, né? Hoje foi divulgado aí, que as empresas captaram no mercado de capitais esse ano mais de 242 bilhões de reais, né? Um número 44% acima do ano passado. Então as empresas aproveitaram esse momento melhor aí da economia crescendo, juros caindo, inflação caindo para se capitalizar, né? Tivemos informações aí que a Moody's confirmou o rating da CEMIG, né? A Moody's comentou que a CEMIG vai conseguir refinanciar a sua dívida, a gente já divulgou algumas informações nos últimos dias que corroboram com isso, né? Hoje a CEMIG acabou fechando em baixa aí de 1,47 a R$ 6,70. Tivemos também o Magazine Luiza Day na Bolsa de São Paulo, né? Um evento muito prestigiado hoje. A empresa anunciou, né, que vai lançar um serviço para compras via aplicativo, né, que vai ser de entrega expressa de até 2 dias, e também anunciou que os investimentos do ano que vem vão ser muito maiores do que nesse ano, né? Inclusive, esse ano a empresa já anunciou que abriu 60 novas lojas, né? O mercado gostou muito desses anúncios. Magazine Luiza, que inclusive faz parte de uma das nossas carteiras aqui de médio e longo prazo, subiu mais de 10% hoje, né? No ano já acumulando uma alta aí de 388%, com certeza um dos destaques da Bolsa. Magazine Luiza, inclusive, entrou no Ibovespa, né, Danilo? Sim. Ela entrou no Ibovespa aí, né? Vai entrar, na verdade, agora, na nova formação do Ibovespa, né? Gol anunciou que registrou alta de 7,10% na demanda em novembro, né? Hoje é operando estável, aí, caiu 0,07%, outra ação que sobe bastante forte esse ano, mais de 200% de alta, né? Vale, que havia anunciado aí projeções de produção de minério de ferro, né, crescendo de até 15% nos próximos 3 anos, acabou não resistindo aí à baixa generalizada do mercado e do próprio minério de ferro, que caiu mais de 7% hoje na China. Vale acabou fechando em baixa aí de 1,17%. Petrobras, também que foi na contramão do petróleo, como nós vimos ali, subiu mais de 1%, né? Caiu hoje 1,68%, né? Principalmente ali no final do pregão, deram uma batida na Petrobras, o Danilo vai comentar depois, né? Tivemos informações aí a respeito da oferta da BR Distribuidora, né? Pouco mais aí de uma semana que falta para o fechamento das reservas. Já se comenta aí que tem quase 75% da oferta já foi concluída com reservas, né? E hoje também foi anunciado que a Petrobras recebeu mais de 654 milhões, né, da Lava Jato, tá? Que a empresa conseguiu recuperar. Desde o início da operação já chegou a 1,5 bilhão esses valores recuperados pela Lava Jato aí, que voltaram para os cofres da Petrobras. Tivemos também o anúncio da PDG, né, que homologou o plano de recuperação judicial. Hoje as ações da PDG-R3 subiram 0,43%,
tá? E finalmente o Banrisul, né, o governo do Rio Grande do Sul decidiu postergar a oferta, tá? O mercado gostou, essa semana aí as ações já sobem mais de 9% e ainda nós não temos a nova data da oferta das ações, que estão em controle do governo do estado do Rio Grande do Sul. Da minha parte era isso, vou passar agora para o Danilo, ele vai comentar a respeito aí das principais recomendações, da movimentação dos principais ativos, né, perspectiva para o pregão de amanhã. Um abraço a todos, até mais. Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalista Consultoria Financeira. Começando, então, como de costume, aqui a análise pelo índice Bovespa. Deixa eu botar na tela aqui para vocês. O índice Bovespa aí caindo 1,7%, se mantém aqui no movimento lateral. Lateral não, desculpa, dentro de um triângulo, ou seja, é uma figura gráfica aí de indefinição no curtíssimo prazo, tá? A gente segue em tendência de baixa, eu venho comentando isso. A gente precisa aí um rompimento das duas extremidades, com o candle do corpo fechando abaixo da zona aqui de suporte da LTB, na linha de tendência aqui inferior, desculpa, ou na linha de tendência superior, para ganhar algum viés, algo que hoje o dólar já fez, eu já vou mostrar para vocês. Hoje, então, o índice Bovespa novamente com muita volatilidade, começa o dia em queda positiva, cai de novo positiva, no leilão aí mexe bastante com os papéis, então bastante volatilidade durante o dia, mas no frigir dos ovos não sai do lugar, por causa aí, provavelmente veio pelo imbróglio da Previdência. Hoje então toca novamente aqui numa zona de suporte, deixa uma vela inferior, depois de tocar também aqui na linha de tendência que eu tenho aqui de baixa. O volume hoje melhora um pouquinho acima da média, fecha com a espécie do martelo, seguimos aí com a mesma análise dos últimos dias, tá? Para a gente confirmar aí a retomada da tendência de baixa, então necessariamente a gente precisa perder aqui a região de 71 mil pontos. Opa, deixa eu pegar outra cor aqui. Perder a região de 71 mil pontos, região de suporte que vem segurando o índice. E toda vez que toca, deixa uma vela. E para reverter tendência, então, primeiramente precisa romper 73.500 pontos, ficar acima aí com o corpo do candle, aí sim, posteriormente romper aqui 74.500 pontos e também a região de 75.200 pontos para pensar numa reversão de tendência de baixa para alta para o índice Bovespa. Então, por enquanto, muita indefinição, muito papel aí trabalhando na zona de suporte sem conseguir romper suporte, trabalhando na zona de resistência sem conseguir romper resistência, poucos ativos fluindo aí dentro da sua tendência, maioria em indefinição. Dólar futuro subindo 1,7%, com volume bem acima da média, tá? Vinha tecnicamente aqui em tendência de baixa no curto prazo, mas também estava dentro aqui de um triângulo, que é uma figura de indefinição no curtíssimo prazo, tanto é que não conseguia superar a linha superior nem inferior. Hoje, então, rompe com violência, já tocou aqui numa zona de resistência, aqui em 3.315, chegou até 3.325. Essa é uma sinalização de alta, então. A expectativa agora é de alta para o dólar futuro, ao meu ver. Então, geralmente, quando a gente tem expectativa de alta para o dólar, a gente tem expectativa de queda para a Bolsa. Os dois mercados aí têm correlação inversa. Então, o índice futuro aí, tentando fazer um pivôzinho de alta. Se a gente realmente firmar essa alta, tá? A gente precisa de uma confirmação ainda. Posso aqui projetar através de Fibonacci. Hoje, por exemplo, já tocou numa zona aí de objetivo em 3.310, 3.315, posteriormente lá 3.335, também é uma zona de resistência aqui pelo gráfico, com o objetivo aí final desse movimento lá em 3.63, que também, se não me engano aí, deixa eu dar uma olhada, é um topo anterior pelo gráfico semanal aí, também pelo gráfico diário aí, que está um pouquinho mais distante. Então, se a gente romper 3.363, pelo gráfico semanal aí, ao meu ver, a gente está em tendência de alta, tá? A gente está com zigue-zagues ascendentes, corrigiu aqui até uma zona de suporte, está tentando retomar alta. Se romper 3.360, nós vamos lá para 3.420, 3.430. Então,
dólar futuro sinalizando alta no curto prazo e no semanal, rompendo aí 3.360, retomada do movimento de alta. Antes de comentar os principais ativos, então, vamos aqui comentar com vocês aqui, vou comentar o contrato do Brent futuro aí do petróleo. Segue aqui em tendência de alta, tá? Com uma possível reversão de tendência, fazendo um topo duplo. Se perder aqui a região de 61 dólares, então reverte tendência no curto prazo. Hoje mantém aqui a zona de suporte, deixando um padrãozinho de fundo. Pode aqui tentar dar uma repicada, então atenção aí no contrato, e pode tentar repicar até mais ou menos a linha de tendência aqui, que a gente tem já uma LTB traçada no curtíssimo prazo, e se perder 61 dólares aí deve reverte tendência no curto prazo. O Dow Jones, então, perdi aqui a configuração do gráfico, deixa eu configurar de novo, agora sim. Dow Jones, hoje uma leve alta, um padrãozinho de fundo, engolfando o câmbio anterior. Se esperar a máxima de hoje, tende a fazer aqui, tentar retomar, na verdade, essa movimentação de alta, perdendo a mínima, aqui segue movimento corretivo, em tendência de alta, fazendo movimento corretivo. Hoje nas operações, então, em ações, a gente teve 2 operações apenas, que deram start, com um loss aí, uma perda de 1,11%. Deixa eu ver quanto que a gente está na semana aqui. Semana, então, a gente tem 3% de gain no índice. Hoje foram 2 operações somando 150, uma com loss e uma com gain. E no dólar foi uma operação no 0 a 0. Já vou passar aqui para vocês as operações. Então, operações em ações. Operações de day trade em ações hoje. Foi Embraer, a gente teve um loss cheio de 1,94, é raro ter um loss cheio, tá? Como tá muito volátil, às vezes os papéis dão rompimentos falsos e voltam na cara aí, que a gente chama, volta todo o movimento anterior e um pouco mais. E Braskem, um gain cheio de 0,83, vou passar aqui para vocês. Embraer, então, nos 15 minutos, compra aqui começo do dia, volume na média, candle rompendo as médias, saindo das médias com volume, deixa eu botar a média aqui para vocês. Então, compra a operação da máxima, no candle seguinte, que ficou próximo do nosso objetivo, a gente botou um objetivo curto, para tentar gerenciar justamente stop pela volatilidade forte que a gente está tendo no intraday e durante o dia. No candle seguinte, a bolsa desabou e a Embraer veio junto, a média de 9 não nos protegeu, então a gente saiu estopado na mínima aqui, stop loss cheio, posteriormente recuperou aí e fechou em alta. E BRKM5, Braskem, venda no começo do pregão, perdendo a mínima, chegou aqui no gain cheio, até chegou a cair um pouquinho mais, depois recuperou durante o pregão. Teve outras operações aí possíveis, mas a gente não deu, ou não tocou no start, ou a gente ignorou aí pela alta volatilidade durante o dia. No índice futuro, então, foi 2 operações, uma de 250 pontos, outra com loss de 100 pontos. O pregão deu um candle de 15 minutos, cortando as médias aqui. Podia ser uma indicação de venda, não fiz pelo fato aqui de deixar essa sombra, não me incomodou um pouquinho essa sombra inferior, tá? Mas era uma possível venda, quem fez chegou no objetivo aqui, deixa eu ver quanto que tem aqui. Um stop seria caro, claro, pela amplitude de movimento, mas a gente entra com uma mão menor. O objetivo era lá em 72 mil pontos, posteriormente 71.760 pontos, chegou no objetivo, seria um gain de 800 pontos aí. Quem fez saiu com um belo gain. Nós não fizemos essa venda, ficamos aguardando então nos 5 minutos algum movimento corretivo até a média para a gente pensar numa venda, que ficou próximo de tocar, então a gente não fez a venda. Então quem tentou operar foi nos 2 minutos e 1 minuto. Aqui sim a gente fez a venda, foi lá, corrigiu. Pegar outra cor para ficar mais clara para quem está vendo o vídeo, corrigiu até média, rompeu, pivô de baixa com volume, a gente buscou 250 pontos, quem fez o objetivo cheio aí, se eu produzir, fazer a projeção de Fibonacci, teria o objetivo de quase 600 pontos, aí nós fizemos 250 pontos.
Posteriormente fez um fundo duplo, a gente não fez operação, aguardou aqui um zigue-zague ascendente, que apareceu aí para nós na parte da tarde, tá? Deixa eu botar aqui. Fez uma operação, então, no rompimento deste candle, buscando novamente 250 pontos. Colocou o stop apenas 100 pontos, a gente poderia ter colocado o stop um pouquinho mais embaixo aqui, que nos levaria até o objetivo. A gente saiu estopado com 100 pontos, posteriormente tocou no objetivo aí, que era cerca de 250 pontos. Quem usou as projeções de Fibonacci tinha objetivo na casa aqui de 72.680, que era o nosso primeiro objetivo, cerca de 250 pontos. Também chegou no objetivo aqui em 72.800, que também era uma resistência no gráfico diário de 400 pontos. A gente foi estopado pelo stop curto, então 150 pontos de gain no mini índice. E no dólar, WBOF, o ativo subiu direcionalmente no começo do pregão. A gente também ficou aguardando um recuo até as médias, a oportunidade apareceu justamente aqui nesse rompimento. A gente perdeu o time de entrada, não quis fazer a compra aqui na superação da máxima. Justamente o stop estava caro, tá? Estava aqui 8%, hoje estava bem volátil, então os stops estavam caros, então a gente ficou de fora. Posteriormente aí, deu mais uma esticada, deu uma sinalização de topo duplo aqui, que não confirmou, puxou novamente aí, formou um topo, como estava bem forte o downtrend, não quis fazer a venda, esperar uma repicar em um fundo, uma configuração de topo duplo, que não aconteceu, ficou lateral, fez aqui uma espécie de um oco, que não confirmou, tá? É um padrãozinho aqui de retomada do movimento de alta, então a gente buscou uma venda na perda do suporte, depois de acumular, nos 5 minutos não confirmou o rompimento, a gente saiu praticamente no 0 a 0, posteriormente no final do pregão, deu uma cedida e recuperou tudo novamente. Então, para nós, aí, pelas formas que a gente opera, foi difícil de entrar, a não ser que a gente ficou comprando no risco, vendendo no risco, assim como no índice futuro. Ontem, então, a gente encerrou uma operação, esqueci de passar aqui para vocês, encerrou a operação de swing de position trade, tá? A gente tinha mais uma operação de position trade em aberto, que era Prio 13, então o alvo era de 36%, a gente deu uma antecipada, a gente saiu em 67%, chegando com o alvo de 30%, a RP em 6,1%, a gente também tinha dado uma antecipada no RP, o RP de 14%, quem fez a operação com nós somou 18% de ganho, então no mês a gente tem 2 operações fechadas de position trade, não tem mais nenhuma em aberto. Deixa eu colocar aqui. Então, no mês a gente está somando aí 9% de gain com position trade. Deixa eu botar o gráfico do Prio 3, que está indicando continuar essa movimentação de alta aí. Provavelmente vai tocar no nosso alvo lá em R$70, a gente já está com a operação encerrada. Vou falar aqui análise dos papéis, então, a BEV segue movimentação lateral, com a maioria dos papéis aqui sem nenhuma configuração mais forte, compra só acima de R$21 para tentar aqui a reversão de tendência. Ou quem quer comprar no fundo para antecipar a compra. E BBAS está dentro do triângulo, Bradesco aí hoje com um volume bem acima da média, não vejo nada a se fazer para guardar a confirmação aí do rompimento das extremidades. BBDC também, novamente trabalhando no suporte, hoje com volume bem acima da média, não perder o suporte, se fizer um pivô de baixo eu vejo venda, compra só no rompimento lá em R$34. BR Foods, dono da sinalização de fundo, está em cima de um suporte importante, hoje volume bem acima da média, quem comprou no risco aí hoje, provavelmente comprou nesse martelinho, 35,74, botar o stop um pouquinho mais longe aí, ativo que vem clara, tendência de baixo, trabalhando numa zona de suporte importante, vamos ver se segura aí na região, senão uma sinalização de fundo. PVMF vem caindo aqui desde o topo formado em já caiu 6%, perdendo suporte com volume acima da média, está segurando o suporte imediato, que perdeu de 22,70, está segurando o suporte anterior na casa de R$22. Vamos ver se faz um padrãozinho de fundo com a maioria dos papéis, segurar na região de suporte. TSE4 segue lateral,
volume acima da média, não perde suporte novamente, testa novamente, Itaú também novamente, com volume acima da média, não perde a região de suporte, eu vejo só se perder a região de suporte ou romper região de resistência, mas os papéis com a mesma configuração, Croton caindo aí 4%, segue movimentação lateral, venda só perdendo a casa aqui 17,20, 17,30 e compra lá acima de R$19. Petro 4, Petro 3 segue também aqui em cima de suporte, não consegue romper nem tentar aqui um movimento de alta, sempre deixando velas na parte inferior. Pelo jeito que se perder R$15 tende a ter um movimento brusco de queda para ganhar alguma alta, só esperando a casa de 15,87, vale 3, fez um topo aí indicando um rompimento falso, hoje deixa um candle branco, um candle altista, quase em cima da média móvel de 21, uma zona de suporte, o papel pode vir corrigir até para fechar o gap aqui de R$34, ficaria interessante para se pensar numa compra. Destaques de alta e de baixa, então hoje Camil caindo aí, deixa eu ver quantos por cento, 5%, pivô de baixa, ativo com pouco gráfico, histórico de gráfico, ativo novo na bolsa. Não tenho aqui uma projeção clara, a gente não tem claro aqui topos e fundos descendentes. Quem fez a venda hoje pelo rompimento, então, é administrar stop aí, quem fez a venda no rompimento aí já teve aí cerca de 7% de gain. Mills 3, ativo que vinha tentando fazer movimento altista, hoje fecha na mínima, com volume acima da média, perdendo a característica de movimentação lateral e tentativa do rompimento da zona de resistência para reverter tendência. Então, o ativo deve buscar o fundo anterior aqui na casa de R$4. E Move 3 segue caindo aí, eu tenho o primeiro alvo em 6,40, ativou um pivô de baixa, está nessa mínima histórica, só quem está vendido administrar stop. Magazine Luiza subindo aí 10%, um grande destaque de alta hoje, com volume acima da média, rompeu a zona de resistência. As duas zonas de resistência que o ativo tinha foram rompidas hoje. Quem comprou foi no rompimento da resistência, tá? Comprar aí na superação da máxima é um stop caro, nós temos uma LTB logo acima, uma compra aí com risco grande, ao meu ver. Quem for comprar tem que projetar o alvo lá no fechamento do gap em R$77. Então seria um alvo de 16%. Então entrar com uma mão pequena aí, ou buscar no intraday um recuo aí dessa movimentação para pensar e buscar uma compra um pouquinho, diminuir o risco com uma compra mais barata. X3 subindo aí, deixa eu botar no gráfico, não, tem o papel errado, agora sim, X3, 8%, ativo em tendência de baixa, está numa zona de suporte no gráfico semanal, dentro de uma LTA, assim, dentro de uma região de LTA no gráfico semanal, pelo gráfico semanal fazendo belo padrão de fundo, hoje com volume em cima da média, que ando fechando na máxima, indicação de clara de repique, esperação da máxima aí, deve repicar um pouquinho mais, o stop ficar um pouco caro, 9% de stop, para vir buscar o topo anterior na casa de R$13, também procuraria uma compra no intraday. FESA 4 subindo forte, rompendo resistência, com volume acima da média, subindo hoje em 5,39. BV ascendente no diário, semanal também rompe resistência, está no seu topo histórico. A gente não tem obstáculos, a não ser que a linha de tendência de alta, parte superior aí. Também pode ser uma compra válida de operação na máxima, stop na mínima, stop um pouquinho cara aí de 6%. A BCB4, papéis que eu separei para comentar com vocês, deixa aqui um dojizinho, espécie de doji com volume acima da média, temos divergência do ABV, testando suporte, quem quer comprar, compra no risco, aí na abertura, na casa de 15,95 para tentar manter o suporte e buscar um repique. Arezzo, eu tinha comentado ontem, rompeu sem volume e hoje devolve o rompimento, está não confirmando o rompimento, não vejo nada fazendo papel, precisa aí entrar um volume para confirmar algum movimento. BRML3 deixou um topinho em cima de uma LTB, segundo dia que faz um recuo até uma espécie de martelinho, rompendo aqui 15,80, eu vejo compra para fazer um pivô de alta e reverter tendência, tipo que está em tendência de baixo prazo mais longo. CSAN3
chegou a perder CSN3, agora sim, chegou a perder a zona de suporte, vem com o BV bem vendedor no gráfico diário, deixou o martelo com volume acima da média, aqui o trader agressivo, seria uma conspiração da máxima, stop na mínima aí para buscar o repique. Eu vejo venda para ativo aqui, nós temos claramente o topo duplo, um grande topo duplo aqui, configuração de M, então se perder essa região, tende a levar o ativo até a região, primeiramente, aqui de R$ 33,00, R$ 33,20, posteriormente R$ 31,87. Aí, se completar toda a projeção de Fibonacci no fundo anterior lá em R$ 30,00. Ativo com a OBV indicando força vendedora, hoje se mantém no suporte. Como vem falando aí, ativos que tentam perder o suporte mantém, ativo que tenta romper resistência não anda tendo força para manter a alta. Embraer alta hoje. Ontem fez um pivôzinho de alta, depois de fazer um movimento lateral, mas com volume acima bem abaixo da média. Hoje o volume melhora, deve testar aqui a resistência na casa aqui de 16,50. Não vejo compra agora, a compra está um pouquinho atrasada. A BRAP 4, volume acima da média, se mantendo uma faixa de suporte aqui em 24,85, esperando a máxima. Pode sim tentar retomar a alta depois de corrigir até média móvel de 21 períodos. Fleury, ativo em tendência de baixa, testa lá a zona de suporte no gráfico diário e semanal, prazo mais longo. Perdendo aí essa zona, deve fechar o gap aqui na casa de R$ 23,00, deixa o padrãozinho de fundo com volume na média. Pode sim tentar uma compra, esperação da máxima com risco, stop na mínima, buscando um repique até a média aqui na casa de 27, 27,30. GGBR, ativo hoje com volume acima da média, começou a entrar volume no final do pregão, deram uma puxada no ativo, testou uma LTB por prazo mais longo, já é o segundo teste, deixou um padrão de topo, tocou na média 21, hoje recupera com volume, pode sim tentar uma compra aqui na superação de 11,30, 11,31, expectativa aí, então, da confirmação da tendência de alta e rompimento da LTB. JBS 3, chegou no seu objetivo, deixou caindo de topo, hoje teve uma quedinha aí, pode fazer movimento corretivo, eu fico de olho aqui, se nessa região deixar um candle de fundo, para pensar em uma compra por correção, para buscar retomada um movimento de alta em JBS 3 no curto prazo. Light, ativo, marcou um fundo, depois de deixar um doji, toca na LTB, hoje deixa um candlezinho indicando o topo, se o ativo fizer uma correção até aqui, as retrações ou até a casa de 16,70, 16,80 e até 16,40 deixar um candle comprador nessa região, eu pensaria numa compra aí, para buscar a reversão de tendência no curto prazo. No semanal está ficando interessante, deixando o padrão de fundo pelo gráfico semanal. IT 1003, volume acima da média, tentando fazer um pivô de baixo, ativo em tendência de baixa, então ativo deixou lá o oco, caiu forte, vem fazendo movimento lateral, perdendo a zona de suporte, tende aqui a retomar um movimento baixista, ficar de olho aí na perda de suporte para pensar numa venda. PEMAN, volume acima da média, fechando próximo da máxima, está dentro aqui, tem um canalzinho de baixa aqui, uma LTB, pode atrapalhar nesse movimento de alta, o BV está bem comprador, pode sim se buscar uma compra na superação da máxima do dia de hoje, para aqui a confirmação da reversão de tendência de baixa para alta. PSSA 3, ativou aqui no movimento lateral para um gráfico no prazo mais longo, está com o BV bem vendedor, ontem teve um dia de queda com volume acima da média, o BV já perdeu suporte, eu vejo venda perdendo aqui 34,90 aí, ativo teria um belo espaço para cair, se a gente projetar o retângulo, teria como primeiro objetivo R$ 33,00 aí, cerca de 5%, com objetivo aqui em 31,80, cerca de 10%, então atenção na perda do suporte de
Porto Seguro, PSSA 3. Rente, ativo em tendência de alta, fazendo um zigue-zague tímido aqui no curtíssimo prazo. Temos uma linha de tendência de alta, se esperar aqui a máxima deste candle, pode sim retomar, fazer um movimento de alta um pouquinho mais forte, fazendo um fundo arredondado pelo gráfico semanal, está na sua LTB não, está no seu topo histórico, um rompimento então da casa aqui de 21,61, o ativo teria caminho livre aí para retomar a sua alta com um pouquinho mais de força. Home 3, ativo testando uma zona de resistência, atenção para um rompimento de 7,66, ativo em tendência de alta no prazo mais longo, no curto prazo aqui está num movimento lateral ascendente, mantendo aqui uma LTA, rompimento aqui da casa de 7,56, 7,60, esse ficando acima dessa região, é retomada de alta por ativo, SAMI 11 vem chamando a atenção, testando novamente zona de resistência, o BV está bem comprador, os dias com bastante volume, no semanal tentando fazer um pivô de alta. Eu esperaria fechamento da semana, se fechar próximo da máxima, buscar uma compra pelo semanal, com projeção com o primeiro alvo lá no topo anterior, no gráfico diário está um pouquinho esticado. C3 deixou o martelinho numa zona de suporte, então atenção para ativo aqui, marcou claramente aqui uma suportezinho 27,94, 27,93 eu vejo venda. Ativo aqui tem um belo ombro, cabeça, ombro. Já vem tendência de baixo no curto prazo, que inverteria a tendência aí para o prazo mais longo, podendo levar o ativo aqui para a zona de R$ 23,70, R$ 24. SLCE3. Ativo testando zona de resistência, hoje novamente o volume acima da média, o BV está bem compradora, se fechar com candle branco acima de 23,13 aqui eu vejo compra, está testando essa zona e não consegue romper, ativo aí também trabalhando próximo do seu topo histórico, que é lá de 2018 em 21,14 não, 27,14. Vivar 11, hoje o Magazine Luiza deu uma puxada, Vivar 11 geralmente anda um pouquinho junto aí com o movimento do Magazine Luiza, testando em uma zona de resistência, que é uma LTA, uma LTB do prazo mais longo, está tentando aqui reverter tendência, esperando a LTB, então reverte tendência, atenção para ativo aqui no rompimento da casa de 22,70, fechando acima aí eu vejo compra e reversão de tendência para Vivar 11 e VEG 3, ativo que rompeu, agora devolveu o rompimento, como eu venho comentando aí, tá difícil de operar os rompimentos, né, os ativos devolvendo os rompimentos, seja eles de suporte ou de resistência, perdendo aqui a mínima de hoje, ficando com corpo preto abaixo de 22,96, 22,90, indicaria um rompimento falso, que deve levar o ativo para um movimento baixista. Geralmente, quando a gente tem um rompimento falso, a gente tem um movimento baixista posteriormente ao rompimento falso. Ativo até que vem uma configuração bem interessante, a gente hesitou em comprar e o OBV bem ascendente no diário. Eu ainda fico olhando em compra se o ativo fizer um candlezinho aqui de fundo, no fundo anterior em 22,64, até mesmo se manter nessa região e romper aqui 22,60. Corpo do candle preto pode sim ser uma compra para retomada do movimento de alta de VEG 3. Mas foi nada de fechamento pregão, então, tentamos uma boa noite. Nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço a todos.